Vamos falar sobre um assunto que, para muita gente, é um verdadeiro bicho de sete cabeças: o contrato de aluguel. A ideia aqui é justamente desvendar o que a lei diz de verdade e como esse conhecimento serve como uma baita proteção. Olha, essa frase resume um sentimento que quase todo mundo já teve, né? A gente se depara com aquele calhamaço de papel cheio de termos jurídicos e a reação mais comum é assinar logo. A gente meio que assina e cruza os dedos, torcendo para não ter nenhum problema lá na frente. Mas é para isso que a gente está aqui, para quebrar essa ideia de que não tem o que fazer. A nossa lei do inquilinato, que é de 1991, não é só um monte de regra, não. Ela funciona como um verdadeiro escudo. Entender os direitos que ela garante muda completamente o jogo, de verdade. Então, vamos começar pelo comecinho. A negociação acabou, as chaves estão na mão. E aí, quais são as obrigações fundamentais de quem é dono do imóvel? O que precisa ser entregue desde o dia 1? E aqui tem um ponto fundamental. A obrigação do proprietário vai muito além de dar uma mão de tinta para deixar o lugar com cara de novo. Estamos falando da integridade do imóvel. Sabe aquela infiltração antiga que só dá as caras na primeira chuva forte? Ou aquele disjuntor que vive caindo? Pois é, isso não é problema de quem aluga. A responsabilidade de arrumar e, claro, de pagar por isso é 100% do dono. E agora, um ponto que choca a vida moderna com o que a lei manda: o recibo. Com o Pix para todo lado, virou comum só transferir o dinheiro e mandar o comprovante. Mas atenção, para a lei isso não vale. Um comprovante de transferência só prova que o valor saiu de uma conta e foi para outra. Ele não diz o que foi pago. Era só aluguel? Tinha condomínio? E o IPTU? Exigir um recibo detalhado, discriminando cada coisa, é a única maneira de ter uma prova real de que as contas estão em dia. É um direito. Bom, contrato assinado, mudança feita, aí começa a vida real. E é nessa hora que aparecem os atritos mais comuns, né? Quem paga pelo quê? A boa notícia é que a lei organiza essa bagunça de uma forma bem lógica. Para não ter confusão, a lei divide as melhorias em 3 caixinhas. As benfeitorias necessárias são aquelas urgentes, para evitar que o imóvel se estrague, tipo um cano que estoura. O locador é obrigado a pagar ou a reembolsar. As úteis são coisas que melhoram o imóvel, tipo colocar uma grade na janela. Aí o dono só reembolsa se tiver autorizado tudo por escrito antes da obra. E, por fim, as voluptuárias, que são puro luxo, tipo trocar um piso que já era bom por um caríssimo. Essas correm por conta de quem aluga e não tem reembolso. E isso nos leva a uma das armas mais poderosas e menos conhecidas que o inquilino tem. Imagina a seguinte cena: um reparo urgente e necessário foi feito e saiu do bolso de quem aluga porque o proprietário demorou para agir. Se ele se recusar a reembolsar, a lei dá o chamado direito de retenção. Ou seja, é legal permanecer no imóvel sem pagar aluguel até que cada centavo gasto seja devolvido. Claro, para isso, é preciso ter tudo documentado: notas, recibos, conversas. Falando em separar contas, chegou a hora de bancar o detetive e auditar o boleto do condomínio. A regra aqui é bem simples. Os gastos do dia a dia, que a lei chama de despesas ordinárias, são de quem mora no imóvel. Já os gastos que valorizam o prédio a longo prazo, as despesas extraordinárias, são do proprietário. E a principal pegadinha mora aqui: o fundo de reserva. Isso é uma poupança do condomínio para obras futuras. É uma despesa extraordinária. Ou seja, é ilegal repassar essa cobrança para o inquilino. Agora a gente chega no coração financeiro do contrato. E é aqui que moram algumas práticas que são tão, mas tão comuns, que a maioria das pessoas nem desconfia que são completamente ilegais. Essa é uma situação clássica, acontece todo dia. A imobiliária ou o proprietário, para se sentir mais seguro, pede um fiador e também um depósito calção. Dupla garantia. Mas pode isso? A resposta é um gigantesco não. A lei é super clara. Exigir mais de uma garantia no mesmo contrato não é só uma infração, é uma contravenção penal, é crime. Ou é fiador, ou é calção, ou é seguro-fiança. Tem que escolher uma. As duas ao mesmo tempo? De jeito nenhum. E quando a garantia escolhida é a calção em dinheiro, o famoso depósito, também existe um teto. O valor máximo que pode ser exigido por lei é o equivalente a 3 meses de aluguel. Nem um centavo a mais. Agora, um segredo que quase ninguém conta. O dinheiro da calção não pode ir para a conta corrente do proprietário ou para o caixa da imobiliária. A lei obriga que esse valor seja depositado em uma caderneta de poupança, aberta para isso. Ou seja, a calção não é uma taxa que se paga, é um patrimônio de quem aluga que fica guardado, rendendo juros.
E por isso o ponto final é este. No fim do contrato, se estiver tudo certo com o imóvel, o valor que volta não é aquele mesmo valor original. É o valor principal, mais toda a correção da inflação e os juros da poupança que renderam durante todo o período do contrato. Devolver só o valor original é, na prática, ficar com parte do dinheiro que não é seu. Bom, chegamos na fase final da locação. Seja porque o contrato acabou, o imóvel foi vendido ou surgiu algum imprevisto, a lei ainda tem algumas cartas na manga para proteger quem aluga. Existem 3 proteções muito importantes na hora de sair. Primeiro, o direito de preferência. Se o dono for vender o imóvel, tem que oferecer primeiro para quem já mora lá, pelo mesmo preço. Segundo, se a pessoa precisa se mudar para outra cidade por uma transferência no trabalho, ela fica isenta de pagar a multa pela quebra do contrato. E terceiro, a privacidade. O dono não pode simplesmente aparecer e entrar no imóvel. Visitas precisam ser combinadas com antecedência. E até no pior cenário possível, que é uma ação de despejo por falta de pagamento, a lei ainda dá uma última chance. O nome é antigo, purificar a mora, mas o conceito é simples. A pessoa tem um prazo para depositar em juízo o valor total da dívida, com todas as multas e juros. Se fizer isso, a ação de despejo é cancelada e o contrato volta a valer. No fim das contas, o que tudo isso mostra? Que informação é poder. Conhecer esses detalhes da lei transforma completamente a relação. Deixa de ser uma coisa de um lado que manda e outro que só obedece, para se tornar uma relação com direitos e deveres para os dois lados. Não é sobre criar briga, é sobre garantir que as coisas sejam justas. E isso deixa uma reflexão final no ar, né? Essa lei é de 1991, as regras são bem claras. Então, por que será que tantas práticas ilegais viraram o padrão do mercado por tanto tempo? O que mais no nosso dia a dia a gente acaba aceitando como normal simplesmente por falta de informação ou de questionamento? Fica aí a provocação.